Fala pessoal do primeiro ano, vou gravar essa aula aqui para vocês. Vai ser um pouco demorado, mas ela vai servir para vocês realizarem um instrumento avaliativo que está lá no Conexão Digital para vocês, tá bom? Teve uma galera que participou das aulas presenciais, então teve aí já um contato maior com isso que eu vou falar aqui. E quem ficou em casa no Conexão, eu havia disponibilizado lá para vocês 3 vídeos, né? Um sobre a Revolução Industrial, um sobre a Revolução Francesa e outro sobre positivismo, que são aí os pressupostos para a origem da sociologia. Então, teoricamente, se vocês assistissem aqueles vídeos, vocês estariam a par daquilo que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Mas enfim, então o nosso tema aqui é justamente, né, entender um pouco sobre essa questão. Essa palavra ela é importante, né? Bom, que palavra é essa então, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a caneta. A palavra é esta, né? Pressupostos, certo? Ou seja, quais foram os acontecimentos que fizeram com que a sociologia pudesse surgir, né? Então lembra que eu já expliquei para vocês a ideia, primeira ideia, né, de que a sociologia ela é antes de tudo uma ciência, certo? Ou seja, é aí que está a diferença, né? É aqui que está a diferença entre a sociologia, né, e o chamado senso comum, né? Então já explicamos isso para vocês, né? Diferença. A ciência ela é diferente porque ela obedece a um método, né? E é justamente isso que depois nós vamos observar aqui, né? Aqui no positivismo, tá certo? Mas então, pressupostos para a origem da sociologia, ou seja, nós vamos falar sobre quais foram os acontecimentos que levaram ao surgimento dessa ciência, tá certo? Basicamente, esses acontecimentos eles acontecem por causa de 3 coisas. Então, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial e o positivismo. Todos esses acontecimentos geram na sociedade o que nós chamamos de crise, né, de crise. Por quê? Porque eles vão alterar a forma como as pessoas vivem, né, alterar a forma como as pessoas usualmente resolvem a sua vida, né, como elas vivem. Então aí nós vamos ver um pouquinho de cada um rapidinho para vocês entenderem como que isso aqui realmente precisava, né, de uma solução melhor. E aí então surge a sociologia. Então, primeiramente, vamos lá. Primeiramente, a gente tem a Revolução Industrial, né? O que a Revolução Industrial ela vai propor, certo? A Revolução Industrial, então, ela é marcada pelo surgimento da produção em massa, né? E auxiliada aí pelas indústrias movidas aí às máquinas a vapor. É sempre bom vocês entenderem que o seguinte, olha só, uma produção industrial ela segue 2 características básicas, né? Quais são as 2 características básicas que a produção industrial segue? Primeiro é a produção em massa, né? O que é essa produção em massa? É a produção em grande quantidade, né? Em grande quantidade, certo? Ou seja, a produção industrial ela faz muita coisa, né? E todos esses produtos eles são iguais, certo? Então a revolução industrial ela traz para gente essa questão, né? A questão de que as coisas passam a ser produzidas em grande volume e todas elas iguais. Isso vai mudar a forma como as pessoas se relacionam com o consumo das coisas, né? Então vamos lá, vamos entender isso. Olha só. Então eu tenho aqui a Revolução Industrial, né? Ela acontece prioritariamente aqui no início do século XVII,
na Inglaterra, né, no surgimento aí do Reino Unido, certo? Ela vai se estender, né, as suas consequências vão se estender para o século XVIII, certo? Que é onde vai surgir, inclusive, aí os pensamentos mais propícios aí sobre a Revolução Industrial. Né? A Revolução Industrial, ela é necessário que você entenda que, primeira coisa, progresso, né? O progresso ele é diferente do desenvolvimento. Então a Revolução Industrial ela trouxe muito progresso, mas na verdade ela trouxe pouco desenvolvimento. Porque o que aconteceu? O resultado, né, das riquezas, né, o resultado das riquezas, nossa, esse fonte ficou muito ruim, né, o resultado das riquezas produzidas, né, o lucro, né, vamos dizer assim, o lucro produzido pela produção industrial, ele começou a ser muito mal distribuído, né? Então os trabalhadores tinham pouca participação no lucro e os donos das fábricas tinham muita participação no lucro. Isso fez com que surgisse, né, as chamadas as duas classes sociais, né? Os burgueses, né, a burguesia aqui, né, e versus os chamados proletários. Né? Quem são esses proletários aí? São os trabalhadores, né? Quem trabalha. Então, nesse sentido, a Revolução Industrial ela trouxe muito progresso. Né? O progresso foi o quê? Começou-se a fabricar coisas muito mais rápidas, né? Com muito maior quantidade e muito igual. Isso muda a forma das pessoas consumirem. Né? O preço cai e o acesso das pessoas se torna mais fácil. Só que a distribuição da riqueza gerada por esse jeito de produzir industrial é desigual. Então, não significa desenvolvimento, né? As pessoas não se desenvolveram, né? Há meramente aquilo que chamamos de progresso, né? Então, nesse sentido, a Revolução Industrial ela vai ser a afirmação do sistema capitalista, né? Ou seja, a ideia de que a partir de agora, né, o burguês é quem vai dominar, né, a produção, é ele quem fica com as riquezas, né? Então por isso dessa imagem aqui, se vocês repararem, né, parece o milharal aqui, sei lá o que, mas na verdade são os proletários, né? E a máquina, né, a máquina industrial, né, que representa aí a revolução industrial, ela está colhendo os lucros, mas fica somente aqui, ó, né, na boca do industrial. Isso faz com que a vida em sociedade se torne desigual. Por quê? Porque existe muita riqueza, né? Mas essa riqueza está na mão de poucos. E a grande maioria, quem produz essa riqueza, tem pouco acesso, né, a isso. Vão surgir, por exemplo, nesse momento, as periferias, né, que são as pessoas que fazem o êxodo rural, né, do campo, né, para poder morar na cidade. E aí, só que não tem como morar no centro da cidade, né? E aí, então, nesse sentido, surgem as periferias, né? Então, tá aqui, né, um pequeno resumo sobre isso. Repare que aqui, ó, uma das marcas da Revolução Industrial é o êxodo rural, né? Que é o que? As pessoas saem, né? Então eu tenho aqui as pessoas que trabalham no campo, né? E elas saem e vão para a cidade. E aí o que acontece? A má distribuição de riqueza da cidade, né, faz com que elas não consigam morar no centro. Né? Então aqui está o centro, onde tem hospital, escola, mercado, loja, etc. Elas não conseguem morar no centro, então elas começam a morar na periferia, ou seja, essa região, né, que é afastada do centro da cidade. Qual que é o problema de se morar aqui nessa região, né? Tem menos recursos, né? Os recursos são os mais escassos. Então, por exemplo, o saneamento básico, né? O saneamento básico não chega aqui. E até hoje no Brasil, né, existem periferias que não têm
o tal do saneamento básico, né, que é água encanada, essas coisas, certo? Então tá lá, resumo, a Inglaterra possui bens para facilitar a produção, né, tais como o ferro e o carvão, afirmação do capitalismo, né, surgente, a burguesia, né, vai ascender ao poder por causa da Revolução Inglesa, transformação do modo de produção. Então, quer dizer, esta é a marca fundamental, né, da Revolução Industrial e que fez com que isso fosse aí a Revolução Industrial fosse um pressuposto para o surgimento da sociologia. Por quê? Porque essa transformação do modo de produção, né, sai do modo artesanato, da manufatura e vai para o modo industrial, né, faz com que ocorra a chamada desvalorização do trabalho, né? Então tá lá, ó, aquele que trabalhava sabia algo, mas desvaloriza o trabalho, pois o indivíduo não precisa mais saber um específico. Isso gera recebimento muito pequeno, né, ó, muito pequeno pelo trabalho. Então é aquela distribuição desigual, né? E é necessário colocar toda a família para trabalhar, certo? Então esse foi a Revolução Industrial. Agora nós temos aqui a Revolução Francesa, né? A Revolução, como o nome diz, ela ocorre na França, certo? Qual que é a marca da Revolução Francesa? Né? É isso aqui, ó, queda do absolutismo. Então, o absolutismo é quando o rei tem total poder, né? O rei ele acumula, né? O rei vai acumular nele o poder de fazer, né, o poder das leis, porque ele vai, a partir daí, então, ele é responsável por fazer as leis, mas também pode executar, né, as leis. Então, quer dizer, o rei acumula esses poderes aqui, coisa que, né, hoje, por exemplo, não existe, né? Quer dizer, não existe no Brasil, por exemplo, teoricamente, né? Então, a queda do absolutismo é a marca da Revolução Francesa. Então, vamos lá. Ó. A Revolução Francesa, ela inicia-se, né, com a presença desses três personagens, né? Aqui o povo se associa à burguesia, né, para formar um dos personagens dessa revolução. Aí nós temos então aqui a nobreza, né, que é representada fundamentalmente na pessoa do rei, que tem poder absoluto sobre a sociedade, e o clero, né? Então a Revolução Francesa ela ocorre a partir dessa galera aqui contra essa galera, e essa galera aqui no início apoia o rei, mas depois vê que vai dar merda. Não posso falar merda, mas enfim, e depois vê que vai dar ruim, né? Começa a apoiar esse pessoal aqui. Tô falando rápido assim, gente, porque não é a nossa meta aqui entender a Revolução Francesa, né? Isso vocês vão ver lá, lá em história, tá certo? Então, nesse sentido, eu estou falando aqui de uma forma bastante resumida, só para vocês poderem entender o problema que surgiu, né? O problema que se deu aí. Então, é bem resumido e é bem rápido, né? O aprofundamento disso aqui vai ser dado lá na aula de história, tá certo? Bom, e aí, então, nesse sentido, o que, que acontece com o povo, né? Com essa figura aqui, né? Ela é bem emblemática, né? Porque nós tínhamos aqui, né? O senhorzinho aqui representado pelo povo, né? Que é quem trabalha, né? E sobre ele nós temos aqui a nobreza, né? O clero, a nobreza que vai se sustentar em cima do pobre coitado que trabalha, né? Então o povo trabalha para sustentar os luxos dos dois primeiros estados, que é o clero e a nobreza, né? E aí, obviamente, essa situação de exploração, né? Essa situação de exploração, ela resulta naquilo que mais, né, é visível, né? O que acontece? Numa revolução. A burguesia vê aí
uma chance de poder assumir o poder, derrubar a nobreza e poder explorar aí a sua nova forma de produção, que vai ser o capitalismo. Aqui então temos Luís XIV, né, com a sua famosa frase, né, l'État c'est moi, né, o Estado sou eu. E então ele representa o absolutismo, né? Por quê? Porque todos os poderes do Estado estão concentrados na mão do monarca, né? O rei está acima da lei, né? Então ele faz a lei, ele executa a lei, ele é a lei, né? Então ele é a lei. E aí, então, é isso que nós chamamos de absolutismo. A Revolução Francesa, portanto, ela vai justamente ter essa busca, né, de dar o que ao povo? A liberdade, né? Então, esse quadro é bem famoso, né? A Revolução, chamado A Liberdade Guiando o Povo. Então, essa senhora aqui recebe o nome de Liberdade, né, guiando aqui o povo. Você pode ver, né, que ó, aqui esse tiozinho ele representa os burgueses, né? A burguesia, mas esse tiozinho e esse menino aqui representam o povo trabalhador, né? Então, nesse sentido, ó, coloquei aqui uma foto para vocês verem, olha que lindo, maravilhoso. Este é o quadro original, né? E olha que pessoa linda que foi visitá-lo lá em Paris, na França, né? Enfim, a grande marca da Revolução Francesa é a chamada Queda da Bastilha, né, que era esse castelo aqui, onde o rei guardava as suas finanças, né, e também aonde ficavam os presos políticos, certo? E aí, então, para libertar os presos políticos, eles vão. O rei foge para cá, né? Quando ele sofre, né, o atentado, ele foge para cá, mas o pessoal invade, acaba capturando o rei e fazendo o quê, né? Fazendo a famosa, né? Utilizando do famoso instrumento, né? De tortura, né? De coisa, a guilhotina, né? Então desce aqui e decapita o rei, tá certo? Então, resultados, olha só. A Revolução Francesa traz a descentralização do poder do rei, a abertura econômica, né? Então é por isso que a burguesia vai apoiar a Revolução Francesa, visto que aí isso vai tornar possível que haja uma expansão dos seus negócios, né? Diversidade cultural, porque afinal de contas, né, quando o poder estava centralizado no rei, ou seja, a cultura era a que o rei mandava, né? Mas a partir do momento em que o rei perde, né, o poder absoluto, então passa a existir a possibilidade de uma ampliação da cultura, né? E aí então os desenvolvimentos humanos nos âmbitos político, moral e de conhecimento, porque abre a possibilidade das pessoas começarem a aprender as coisas, né? A conhecer o mundo ao seu redor, além do domínio do próprio rei, tá certo? Repare que como que essas duas revoluções elas vão causar um problema muito grande, né, para a nossa sociedade, porque uma sociedade que vivia com base na produção artesanal passa para a produção industrial, ou seja, aquilo que era muito caro se torna muito barato e possível de ser consumido. Mas a que preço isso acontece? Ao preço da exploração do trabalho humano, né? A produção industrial ela passa a explorar o trabalho humano. Então, a principal mudança foi o fato de que aquele camponês que vivia lá no sítio, né, na agricultura, ele tinha uma vida muito mais tranquila, porque, né, ele plantava lá e não tinha mais o que fazer, ele tinha que cuidar da horta até que nascesse e ele colhia. Agora, na indústria, não. Na indústria, ele vai ter que trabalhar todos os dias, muitas horas por dia, né? Então, ele acaba perdendo, né, esse contato com a natureza. Então, essa mudança do trabalho vai mudar a cabeça, a forma de pensar das pessoas. E também a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa traz aí a queda do poder absolutista, né? E faz com que o ser humano possa, então, pensar de uma forma diferente, né?
o ser humano possa ampliar a sua forma de pensar. Porque agora o rei não tem mais esse poder, né? O rei não tem mais essa implicação sobre a vida das pessoas. E aí então as pessoas vão evoluir. É óbvio que o resultado dessas duas revoluções vai ser um novo modo de vida, né? A vida das pessoas vai mudar. Só que é o seguinte, a gente sabe que tudo que é desconhecido, tudo que é mudança, causa medo. Então, grande parte da consequência dessas mudanças foi o quê? Foi aquilo que nós chamamos de crise, né? As pessoas, o mundo, né? A sociedade entra em crise. Porque antes os valores estavam determinados, né? Antes os valores estavam previamente ditados. Então, você seguindo aquilo lá, você vivia tranquilo. A partir de agora, não. A partir de agora, nós temos novos valores, novas formas de agir, novas formas de trabalhar, novas formas de se fazer política e por aí vai. Então, foi necessário recuperar, né, da racionalidade humana para poder entender essas mudanças e auxiliar a própria sociedade a mudar, né, a resolver essa crise, né, a resolver esses problemas. Então, nesse sentido, é aqui que entra o positivismo. Né? É sempre bom entender que o que acontece aqui, né? A partir do chamado século XV, né, o ser humano entra numa vibe que nós chamamos de modernidade. Essa modernidade ela tem como marca aquilo que chamamos do surgimento da ciência. Isso vai se desenvolver ao longo da história humana, né? Então, o que acontece? A ciência ela vai ser aí a principal marca, né, da modernidade. Então, nesse sentido, o ser humano que outrora, né, vivia na Idade Média e resolvia os seus problemas a partir da crença no divino, etc., agora vai passar a resolver os seus problemas a partir da ciência, ou seja, a partir da aplicação de um método, né, que vai proporcionar aí uma resposta aos seus problemas. Né? Então tá aí, né? Ó, o representante expoente disso é um carinha chamado Augusto Comte, né? E ele vai nos dizer, ó, somente são reais os conhecimentos que repousam sobre fatos observados, né? O que é esses fatos observados? É o método, né? É você fazer lá a experiência, você passar pelo laboratório, etc. Né? Então, Augusto Comte vai nos dizer que somente a ciência pode nos trazer um conhecimento científico. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. Trouxe aqui um problema, né, da nossa atualidade. Né? Eu tenho aqui, então, o conhecimento científico, né, que é a vacina, né, testada e aprovada pelo Instituto Butantan, que é um instituto, né, de ciência, e a indicação, né, do Poder Executivo Federal para se tomar sulfato de hidroxicloroquina. Né? Qual que é o problema de tomar isso aqui? Na verdade, esse remédio, ele tem... ele é um remédio, ele funciona, certo? O problema é que ele funciona para outros tipos de doença, né? Que não é o coronavírus, né? Então, tomar... E não existe estudo científico de que a hidroxicloroquina possa fazer aí o controle do coronavírus, né? Então, hoje em dia se torna muito pertinente o entendimento dessa luta, né, que é aí o senso comum e a ideia da utilização da ciência, tá certo? Então tá lá, ó, eu já passei isso aqui para vocês, tem o vídeo da aula lá que eu expliquei isso para vocês, né, a explicação do senso comum, né? Aqui, as características do senso comum, né? Então veja bem, por que o senso comum ele é
prejudicial? Bom, primeiro porque ele é subjetivo, em contrapartida ao conhecimento científico que é objetivo, né? Sendo subjetivo, ele está extremamente suscetível àquilo que nós chamamos de impulsos humanos, né? Ou seja, aos valores humanos. Sendo objetivo, então, ele é independente, né? Ele é independente, né? Independente dos próprios humanos. O estudo científico ele é quantitativo, né? Ou seja, é uma quantidade, dá para eu medir isso, né? Mensurável. Ele é homogêneo, né? Ou seja, ele vai valer para todo mundo da mesma forma, diferente do heterogêneo, né? O problema lá da hidroxicloroquina é justamente esse, né? Ela não age em todo mundo da mesma forma, né? Então, já há relato de pessoas que tiveram problemas do coração porque tomaram o dito remédio hidroxicloroquina para combater a Covid. Mas a ideia é que ela não age de forma homogênea, né? E o conhecimento científico também é generalizador, enquanto, né, olha só, o senso comum é individualizado, né? Justamente isso que nós falamos, é heterogêneo. Ok? Essas são então características fundamentais do senso comum e da atitude científica, certo? Então tá lá, o positivismo defendia a ideia de que o conhecimento científico, né, vamos pegar aqui, ó, de que o conhecimento científico, né, então a ciência é a única forma de conhecimento verdadeiro. Então, para o conhecimento científico, o que ia acontecer? Somente a ciência pode nos trazer a verdade. Então, de acordo com os positivistas, somente pode-se afirmar que uma teoria é correta se ela foi comprovada através olha aqui, ó, dos métodos, né, dos métodos científicos, certo? Os positivistas não consideram os conhecimentos ligados a crenças, né, a superstição. Lembra que nós estamos falando lá em filosofia, né? Falamos lá sobre, por exemplo, o mito, né? O mito é uma forma de conhecimento com base nas crenças, né? Com base na existência dos deuses, etc. No destino, né? Ou qualquer outro que possa ser, não possa ser comprovado cientificamente. Para eles, o progresso, né? Olha lá, o progresso da humanidade depende exclusivamente do avanço científico, né? Então aqui eu tenho, né? O positivismo se tornou de tal forma abrangente, né, que surgiram até pequenos templos, né, que são chamados de templo positivista, né? Olha aqui, ó, se você vê aqui, ó, tá escrito a religião da ciência, né? Quer dizer, olha, a ideia de que o universo ordenado ele vai gerar progresso. Se você sentiu aí alguma coisa nesse sentido, é justamente o que está escrito na nossa bandeira, né? Ordem que gera progresso. O que é essa ordem? A ordem da natureza, né? A ordem da natureza, aquilo que nós chamamos no universo de regularidade, certo? Regularidade. O nosso universo ele é cósmico e não caótico. Existe uma regularidade. O exemplo que eu dei para vocês lá em filosofia foi a chamada lei da gravidade, né? Então, não interessando aí aonde for, né? Tudo aquilo que for solto no ar tem a tendência a cair. Na ideia positivista, é obedecendo a esta ordem, é entendendo a esta ordem que nós vamos chegar ao progresso, certo? Aqui há uma diferença muito interessante, que é o que? Eu tenho aqui a física, né? E eu tenho a chamada física social. A física é um meio de observação da natureza, de dominação, né, dos fenômenos da natureza. Então, por meio de cálculos, por meio de fórmulas, eu consigo dominar os fenômenos da natureza. Hoje, por exemplo, nós conseguimos fazer a previsão do tempo, né? Porque existem fórmulas que calculam aí para mim
a umidade, né, do ar e tal, a frente fria, etc. E isso é constante. Então eu crio lá uma fórmula, né? Crio lá uma fórmula que me ajuda a calcular como que esses fenômenos da natureza, por exemplo, a chuva, o frio, né, o calor, como que esses fenômenos da natureza vão acontecer. Então eu exerço domínio sobre eles, porque antigamente quando eu saía de casa eu passava frio, hoje não mais, né? Eu tenho aqui um recurso para poder prever como que vai ser a temperatura. Aí o que o positivismo tenta fazer? Né? O positivismo tenta associar esta física, certo, na interpretação da sociedade. Quem tenta fazer isso por primeiro é, então, lá, como nós falamos para vocês, é o Augusto Comte, né? O Comte que tenta fazer isso, usar da física para entender a sociedade. Isso quer dizer que, então, eu poderia também criar uma fórmula, assim como eu crio uma fórmula para entender, por exemplo, a aceleração, né, das coisas, para entender e prever, né, ó, entender, prever e determinar o comportamento humano em sociedade. E aí, isso é possível, né? Isso vai ser possível, né? Eu utilizar aí da, da física, né? Para criar fórmulas, né? Para criar cálculos e conseguir entender, prever e determinar o comportamento. Não vai ser possível, né? Porque os fenômenos da natureza, como nós vimos lá em filosofia, eles são constantes, né? Eles são constantes, ou seja, obedecida a regularidade, sempre vai acontecer da mesma forma. Agora, com relação ao comportamento humano, isso não é real. Eu posso ter dois seres humanos, né, que sofreram, né, ou que passaram pela mesma situação, mas esse aqui vai agir de uma forma e este aqui vai agir de outra forma. Então não dá para eu aplicar essa física aqui aos dois, né, o mesmo cálculo aos dois. Então esse vai ser um grande problema de se utilizar o positivismo com relação à análise da sociologia. Então a conclusão está essa, né? A sociedade moderna começa devido a uma lista extensa de consequências, né? Consequências criadas a partir das revoluções que passaram. Essas revoluções, então, são a Revolução Francesa, né? Que vai fazer a queda do absolutismo, depois Revolução Industrial, que vai mudar a forma de trabalhar, e, por fim, né, o positivismo. Certo? Então tá lá. No século XIX, a corrente positivista pretende entender a sociedade com o mesmo método, olha lá, com o mesmo método que os cientistas tentaram entender os fenômenos que ocorrem na natureza. Por tudo isso, a sociologia ficou conhecida como a ciência da crise. Tá certo? Essa lista de exercício aí, né, vocês vão fazer depois, né, a gente vai fazer de uma outra forma, até porque tem um instrumento variativo lá, então vocês não precisam fazer isso aqui, né? Isso aqui não vai ser preciso fazer, a não ser que você queira, né, aprofundar aí, mas eu já coloquei lá o formulário para vocês responderem e que está valendo nota, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, né? E aí qualquer coisa vocês entram em contato comigo pelo e-mail, tá bom? Então, muito obrigado e até mais.